o valor que eu tenho, ele tem muito mais a ver da forma como Deus me vê, como os meus pais me veem, como as pessoas que eu amo me veem, como os meus amigos me veem, porque eu, num determinado tempo da minha vida, queria que as pessoas me aprovassem para que eu soubesse o valor que eu tenho. Só que, na verdade, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E você já passou por algo parecido com isso? Cara, muito. Principalmente quando eu era um pouco mais novo. Questão de relacionamento. Onde eu não me enxergava como alguém que era suficiente. Normalmente eu sempre enxerguei as pessoas superiores a mim e não sabia o meu valor. E entra muito nisso aí. Da gente não saber e reconhecer quem a gente é, né? Aos olhos de Deus, quebra todo o resto. A gente não se reconhece. Então quando a gente olha no espelho, a gente não vê o nosso próprio valor. Porque a gente não sabe o que Deus diz a nosso respeito. E quando a gente conhece a Deus, quando a gente ouve o que Ele tem a dizer para nós, que nós somos filhos amados, que Ele se entregou na cruz por nós, então isso sem dúvida surte muito efeito em nós, né? Da gente entender que a gente tem um valor e que as pessoas, mesmo que nos menosprezem, isso não significa nada. A gente partiu de necessidade de aprovação e agora a gente vai um pouquinho além. A gente vai falar sobre o cuidado com as outras pessoas, porque às vezes a gente pode nos colocar numa posição de juiz e de Deus na vida das pessoas, sabia? Tem algumas pessoas que a gente sabe que nos colocam em patamares que a gente não deve estar. Por exemplo, a gente vê exemplos muito claros de artistas. Quando você vai num show, tá todo mundo Vibrando, né? Vibrando, adorando aquela pessoa. E eu já vi isso acontecendo em eventos de cristãos. Às vezes você sabe que a pessoa tá te colocando num patamar em que ela não pode estar e você não diz pra ela, olha, você não pode estar aqui. Esse não é o meu lugar no seu coração. A gente tava no culto e o pastor falou muito a respeito do cuidado com as pessoas. Porque a gente, às vezes, vê uma pessoa se decepcionando com a igreja, se decepcionando com alguns irmãos, e o que a gente faz para ir lá e socorrer? O que a gente faz quando a gente percebe que um amigo nosso está colocando alguém no lugar em que não se deve estar? Ou se colocando o próprio um lugar abaixo aonde Deus não quer que aquela pessoa esteja. E uma coisa que aconteceu comigo também foi quando eu tava no ministério, tava muito engajado, muito feliz, e eu comecei a me sentir triste e querer sair do ministério. E nesse ponto, uma das coisas que me influenciaram a permanecer nesse ambiente foi que eu queria agradar uma pessoa. Porque eu mesmo não vi o valor em mim. Eu não vi o valor naquilo que eu fazia. Eu lembro quando a gente era mais novo que você queria agradar uma menina também. Quem nunca, né? Quem nunca, né? Você quer falar um pouco mais? Eu diria que nessa experiência de querer agradar alguém, né? A gente esquece da gente e, como você mesmo disse, você tava se sentindo mal e triste, né? As necessidades acabam, querendo ou não, sendo postas, né? Em segundo plano, terceiro, quarto, quinto. E às vezes a gente, nessa questão aí, a gente acaba morrendo interiormente. A saúde, a aparência física, isso tudo vai mostrando o que tá dentro. Exatamente. Que é morte. Exatamente. Tanto é que esse é um dos motivos que eu passei a treinar. Foi justamente porque eu precisava cuidar de mim. E esse treinar foi um processo que já estava acontecendo das minhas sessões de terapia. Então, foi ao longo de um tempo, olhando pra mim, passando a me cuidar, que eu consegui enxergar o meu valor também nisso e deixar menos que as outras pessoas ditem o que elas querem na minha vida. Então, essa questão de você não tem valor perante uma outra pessoa foi sendo extirpado da minha vida. E hoje eu consigo mais olhar pra mim com mais valor. Se eu não tô afim, eu não faço. Eu não vou fazer algo pra agradar simplesmente alguém. Assim, só por agradar. E, cara, vamos concordar. Esse tema é um tema tão extenso que a gente poderia falar aqui por muitas horas e não ia acabar. Porque são tantas histórias ao redor do mundo que estão cheias disso. Relacionamento com os pais, que o filho tá tentando agradar o pai. A gente sabe que ele não quer fazer faculdade, só que ele só vai fazer faculdade porque quer agradar o pai, ou a mãe, ou o vô. Isso se repete. Ou a namorada que quer agradar o namorado. Cara, eu já vi isso tanto acontecendo. Questão de roupa, quer agradar, não quer, questão de dinheiro, e isso é muito extenso. Espero que esse vídeo tenha te dado, assim, um pouco de conforto. Necessidade de aprovação, às vezes, parece que vai estrangular a gente. A gente não sabe, a gente tá nadando, a gente sabe que tá errado, só que não sabe como sair disso. E eu deixo o meu Instagram disponível para caso você queira conversar, ele vai estar aqui na descrição, vai lá, entra e vem conversar comigo. Você quer falar alguma coisa, Guilherme? Segue ele, se inscreve aí no canal. E é isso aí. É isso aí. Valeu!